E aí pessoal, tudo bem? Eu queria estar falando com vocês um pouquinho a respeito de um assunto que é o seguinte: quem é que está formando os designers de interiores no Brasil hoje? Quem são esses professores? Quem são esses líderes? Qual a formação deles? Eles têm mestrado? Eles são bacharéis? Que área que eles trabalharam e desenvolveram suas atividades para estarem ministrando nas universidades o curso tecnólogo em design de interiores, ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Nelson Pagano, eu trabalho há 35 anos com designer de interiores, eu sou lá da geração de 80, da inauguração das grandes lojas em São Paulo, Gabriel Monteiro da Silva, Rebouças, Avenida Brasil, e eu venho dessa geração, né, que estudava mobiliário, estudava papel de parede, estudava piso, estudava iluminação, estudava paisagismo. Então a gente vem desse universo que são um universo pertinente ao mercado de designer de interiores. Então, hoje, o que eu tenho percebido? As pessoas estão confundindo designer de interiores com designer de exteriores, né? Então, quem hoje é responsável por ensinar os alunos nas universidades? Então, era sobre isso que eu queria falar com você hoje. Então, vamos lá. Vamos pegar aí uma universidade, ela coloca na sua grade, né, de cursos oferecidos, o curso de designer de interiores. Quem são esses professores? De onde eles vieram, né? Então vamos fazer um apanhado geral. 80% arquiteto de obra, né? Não são designers de interiores de ofício, arquitetos que não têm escritório de interiores, e a grande maioria nunca decorou uma casa. São arquitetos de obra, né, que fazem parte do corpo docente dessa universidade. Então são eles e artistas plásticos, pessoas que fizeram cursos de artes, né? Então você pega dentro da área de quem fez faculdade de artes, faculdade de arquitetura, tem um mestrado, né? Agora vamos ver que mestrado. Então a maioria são mestrados pertinentes à construção civil, mestrados, doutorados pertinentes, né, à parte ecológica, sustentabilidade. Então temos esses dois grupos e temos um grupo do pessoal de artes plásticas, que só sabe, entende e tem seus mestrados aí no universo de obras de arte. Então você junta esses dois grupos e são os professores que estão dando aula nas universidades de design de interiores. E a pergunta que eu faço, como é uma profissão nova, quem é um designer de interior de ofício que tem mestrado, né? Tem um curso aí de doutorado para poder lecionar numa faculdade de design de interiores. Então, por não ter, as universidades colocam um curso e pegam o que tem disponível no mercado para ensinar. E o que eu quero dizer, o que eles estão ensinando, né? Então, quando você pega um professor, que ele tem toda uma formação voltada para arquitetura, na grade curricular do curso, só vai falar de quê? De arquitetos famosos, Lina Bobardi, né? Os arquitetos que construíram as obras de construção civil do país. Então se fala muito de Lina Bobardi, se fala muito do pessoal que construiu Brasília, Burle Marx, paisagista excelente. Então todo o foco, todo o conteúdo, né, se trabalha em cima desses arquitetos famosos, e isso é matéria de grade dos 2 anos. E pelo lado dos professores que fizeram artes plásticas, só se menciona artistas plásticos, né? Por exemplo, irmãos Campana, né, que fazem aquelas cadeiras de Barbie e ursinho de pelúcia, cama de resto de madeira, né? Aí sofá de garrafa PET, né? Então, dentro desse conceito, né, de construção de mobiliário visado para artes plásticas. E pessoal, o triste, nem o grupo A e nem o grupo B sabe absolutamente nada sobre designer de interiores, né? Então você fica 2 anos numa universidade e
não vai ter nenhuma palestra, não vai ter nenhuma aula sobre Jader Almeida ou sobre Roberta Rampasso, que são os maiores designers de imóveis do Brasil. E esses professores nem sabem que eles existem, entendeu? Então, a questão é, designer de interiores é de interiores, né? Então, o que eu quero deixar claro aqui? Os alunos estão sendo ensinados errado, e quando eles caem no mercado de trabalho e vão trabalhar com designer de interiores, eles sabem tudo sobre arquitetos, mas eles não sabem nada sobre designer de interiores. Então a gente vive essa triste realidade que nas universidades cumprem a grade do MEC, ok? Então tá lá, você tem que ter um ano, você tem que desenhar objetos e fazer perspectiva. Se o professor ele é artista plástico, você vai desenhar maçã, cavalo e paisagem. Você não vai desenhar sofá, mesa e cadeira, entendeu? E você está cumprindo a grade do MEC. Você está lá, tira sua nota e você é aprovado, né? Perspectiva, né? Quem trabalha com designer de interiores, obviamente saindo do nicho, né? Da informática, né? As pessoas que trabalham dentro da grade têm o desenho à mão, perspectiva de designer de interiores é uma perspectiva técnica, com ponto de fuga, para você fazer sofá, mesa, cadeira e sala, e parede e piso, né? Aí na faculdade, pega o professor de artes, eles dão perspectiva à mão livre, igual para fazer um quadro, né? E você tem aquela grade, você tem aula, tira sua nota e você é aprovada. Quando você cai no mercado de trabalho, você não sabe desenhar sofá, mesa e cadeira, né? Porque você aprendeu a desenhar laranja, pera e perspectiva à mão livre de rua. Então essa é a realidade que a gente vive no nosso país hoje. Infelizmente não tem bacharel com mestrado ou mestre em design de interiores. Tem muito pouco, né? Que está começando agora. Então se vira nos 30. Então as faculdades, as universidades aí tem que se virar com artista plástico e arquiteto. Excelentes professores. Ninguém está aqui para falar mal de professor, né? A gente está falando que eles não têm conhecimento do que é designer de interiores. Se você pegar para um professor desse, eu desafio, pega um professor desse que dá aula, pergunta para ele a diferença entre um aparador e um console. Ele não sabe. E como que ele dá aula de design de interiores, se ele não sabe a diferença de um aparador e de um console, né? Você pergunta para um professor desse a diferença de um papel de parede melamínico e a diferença de um papel de parede A, B ou C. Ele também não sabe, porque ele não teve isso. Então, designer de exteriores, eles estudam o quê? As coisas pertinentes ao designer de interiores. Só que arquitetos e artistas plásticos nunca estudaram isso e não sabem explicar e não sabem dar aula para os alunos sobre isso. Então, o que eles fazem? Vai ter aula lá de papel de parede, vai na internet, baixa lá um PowerPoint ali, dá aquela aulinha meia boca, porque nunca teve experiência, nunca decorou uma casa, né? Então eu desafio aí pegar um professor de uma universidade que decora a residência como ofício. Obviamente, temos o nicho dos arquitetos que só trabalham com decoração de interiores. Só que esses não estão dando aula nas faculdades. Quem está dando aula nas faculdades são arquitetos, senhores respeitados, né? Só que não compactuam com um evento casa-cor, né? E eu já tive oportunidade de estar com eles. Ah, não, mas isso aí é muita fantasia, porque eles vêm daquele universo de obra, né? Coloca lá o porcelanato, não sabe o que é um castelato, né? Então desconhece esses materiais, porque não viveram essa realidade. Então o que a gente observa hoje? O curso de designer de interiores com um grande problema de não ter professores de designer de interiores de ofício, ok? Não estou entrando na questão de arquiteto e designer, é outro problema, tá? Alguns arquitetos estão fazendo com os designers o que os engenheiros fizeram com eles na década passada, tá? A questão não é essa. A questão é que para dar aula de design de interiores tem que ser um arquiteto que tem como ofício designer de interiores. Isso não tem nas universidades. Então, galera, o objetivo do vídeo é a gente tentar entender uma coisa que está acontecendo nas universidades. Eu estou aqui com a grade
a lista, né? A grade que o MEC passa para as faculdades desenvolver as atividades dentro dessa lista, tá? Então a gente pega aqui uma matéria, vamos pegar lá, teoria das cores na ambientação. Quando você dá um professor que ele é artista plástico, ele dá teoria das cores para uma classe de alunos do design de interiores, do curso de design de interiores, ele vai o quê? Ele vai dar essa aula pertinente a todo o universo que ele conhece para pintar quadro, ok? Eu pergunto, esse professor tem discernimento das cores que estão sendo utilizadas na atualidade nas residências? Esse professor, ele tem conhecimento das opções de cores, das tendências de cores que estão sendo utilizadas dentro do mercado de decoração de interiores hoje? Ele estuda isso? Não. Ele não tem o mínimo discernimento do que o mercado atual está usando em termos de cores. O que as tendências europeias, Alemanha, Itália, Nova York estão usando, né, em relação a cores para se aplicar dentro de um ambiente, né? Ele desconhece essas informações, ele não estuda essas informações, então ele vai dar para os alunos, né, na matéria técnicas, né, e cor, aquilo pertinente àquele universo que ele conhece em relação à pintura de quadros e obras de arte, né? Então, essa é a diferença de você, né, pegar essa disciplina, teoria das cores na ambientação, e ser dada por um designer de interiores de ofício, que está antenado com as cores e tendências do mercado, né? E essa mesma matéria ser dada por um artista plástico, né? Então, eu presenciei, né, já algumas aulas. Então, esse professor, artista plástico, essa professora que não é designer, né, defendendo aquilo que ela acha bonito. Olha, aqui a gente vai fazer uma parede roxa e aqui uma laranja, porque são cores contrastantes e fica muito bonito. Essa é a opinião dela. Só que o universo de conhecimento dela é de artista plástico. Ela não tem o mínimo discernimento do que o mercado está usando. E você imagina um aluno dessa professora sair formado e vai aplicar isso na casa de um cliente. Entendeu? Então é esse ponto que eu gostaria de tocar e mostrar para vocês o que está acontecendo. Vamos pegar aqui desenho expressivo. Então você precisa ensinar o aluno a desenhar. O professor de artista plástico, ele vai dar exercícios pera, maçã, laranja, cavalo. O professor designer de interiores que vai dar desenho expressivo, os alunos vão desenhar mesa, cadeira, console, sofá. Então essa é a diferença do curso de designer de interiores sendo ministrado por um designer de interiores e sendo ministrado por um artista plástico. Então lá no fim, estes professores e as universidades dentro do corpo docente pega a grade do MEC, escala alguém para dar essa aula, ele vai dar aula pertinente ao universo de conhecimento dele. Algumas faculdades têm advogados dando aula de design de interiores. Algumas faculdades têm administrador de empresa dando aula de design de interiores. Porque faz parte do corpo docente da faculdade e ele vai dar a matéria que o MEC pediu para dar, que é a matéria XYZ. Ele dá, o aluno tira a nota dele e vai na grade do MEC e o MEC depois fala ok, tudo bem, né? Então é assim que acontece. Aí eles vão se defender que a nota do exame para ver a capacidade do aluno, o máximo é 5, nós tiramos 4. Óbvio que tirou 4, né? Se você pegar aquela prova, né, para o curso de designer de interiores e der para um advogado fazer, ele vai tirar 3,5. Aí o outro tira 4, dá na média, tá? Então não é base para formar um curso de excelência. Essa provinha que eles fazem aí e se respaldam atrás da prova, ok? Então o grande problema é aqui, ó, grade do MEC
você pode ter aula, vamos pegar aí, você pode ter aula de fotografia com designer de interiores, você pode ter aula de fotografia com advogado e você pode ter aula de fotografia com artista plástico. Depende do professor, você vai ter uma formação específica. Qual a diferença de você ter uma aula de fotografia com designer de interiores de ofício, que vai fotografar o quê? Ambiente. E você ter aula de fotografia com artista plástico, que vai fotografar paisagem e quadro. Tá? Então essa é a diferença. Os dois estão cumprindo a grade do MEC. E é isso que está acontecendo nas universidades hoje. Ok? A universidade está colocando aquilo que ela tem disponível no corpo docente para ministrar essas matérias. E a pergunta, tem designer de interiores para ministrar as matérias? Não. Então pega quem tem e coloca ali. Obviamente, cada faculdade tem um corpo docente mais qualificado para designer de interiores do que outras. Então não estou generalizando, né? Mas um pequeno estudo que eu fiz de 5 faculdades, 20% dos professores tinham capacidade de dar aula de designer de interiores. 80% dos professores não tinham nenhum conhecimento sobre essa área. Então é isso que eu queria deixar aqui nesse vídeo. Então, resultados: os alunos estão sendo ensinados errados, estão aprendendo errado e vão encher o mercado de alunos que sabem tudo sobre Lina Bombardi, mas não sabem nada sobre Jaider Almeida, né? Então nem os coordenadores dos cursos sabem. Então esse aqui é um vídeo que eu estou deixando, é um problema que nós temos e a tendência é isso ir mudando, né? Mas fica aqui o vídeo e não sei o que vai acontecer, porque os alunos de designer de interiores não estão estudando design de interiores. Os cursos técnicos, sim, né? Aí se a gente pegar os cursos técnicos, eles dão de 10 a 0 nos cursos superiores tecnólogos em design de interiores. Então você pegar aí um Senac, uma escola aí que forma técnico, a grade é tudo voltada para design de interiores, coisa que não acontece na faculdade, que é dada por arquiteto e artista plástico. Ok? Fica aí o vídeo, é só pra gente aí refletir sobre esse assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.